olha aí para sua estante ou então para sua biblioteca Kindle. Tem sempre aquele livro que você tem interesse de ler em algum momento, mas que por alguma razão você não consegue. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou Ana Luísa Temponi. Você aí que tá chegando aí é novo ou se você já me acompanha há algum tempo, mas eu sempre tô tentando fazer método pra desencalhar livro da estante ou do Kindle, enfim. E eu sempre conto pra vocês esses métodos e eu consigo, tipo assim, 20% do que eu comento. O que já é alguma coisa, eu não vou nem reclamar, mas esse ano eu cheguei falando, peguei um potinho, botei ali os nomes ali, fiz uma lista de 12, além dos 12, que já tem vídeo aqui no canal também, ficava sorteando pra mim mesmo, tirava, vou ler tal coisa esse mês. Só que aí saía um que eu não queria ler naquele momento, eu já ficava frustrada. E aí eu falei, cara, isso não tá dando certo. Então não tá funcionando bem assim. Eu continuo com a lista dos 12 normais, que inclusive estão aqui. E com os outros 12 que eu separei pra fazer esse sorteiozinho pra mim mesma. E esse não dá pra ver que tá aqui em cima. E aí eu vi que tava me frustrando mais do que me deixando feliz. E leitura tem que ser prazeroso pra poder fluir. Se não for prazeroso, não vai fluir e é isso. Bom, pelo menos comigo. E eu tava pensando, eu já sou organizada com muita coisa, tem coisa que eu preciso deixar a minha vontade do momento falar mais alto. E aí, enfim, eu vou manter, claro, tudo que eu estipulei pra ler da melhor forma possível, da melhor forma que eu conseguir. Mas ao invés de ficar sorteando igual eu fazia no final de cada vlog, eu vou escolher mesmo dessas listas e tal, e com a minha vontade daquele momento. Dito isso... Dito isso tudo, prolixa. Nossa, meu quadro tá soltando. Eu sou aquele tipo de pessoa que gosta de ver muitas opções diferentes de livros na estante, porque aí é o famoso, deu na telha de ler tal coisa? Tem ali. Deu na telha de ler coisa X, Y, Z? O que foi isso? Espera. Eu gosto muito de ter opção mesmo, só que pensando nisso também, eu tenho alguns livros aqui que, por algum motivo que eu não sei explicar, ou talvez eu saiba e não tô sabendo organizar o pensamento, eu não consigo encaixar eles nas minhas leituras do mês. Eu já expliquei aqui que eu parei de fazer lista de leitura fixa do mês, porque aquilo tava me desmotivando. Eu prefiro ir no feeling mesmo. Mas eu ainda continuo com uma lista ali que eu não consigo encaixar e eu vim aqui falar sobre isso com vocês. Porque não é por falta de interesse no geral. Pode ser falta de interesse momentâneo, mas não é falta de interesse geral, sabe? Eu nunca arrumo leitura que eu não tenha nenhum interesse. Isso aqui eu acho que eu vou, sei lá... isso aqui eu odeio, mas eu quero ler. Não, porque eu não vou conseguir passar do capítulo 3 se eu escolhesse dessa forma, sabe? Então, essa lista aqui que eu fiz, eu tenho interesse. Só que ainda não foi o momento, pode ser isso? Então é o famoso enigma do universo. Ou enigma da vida da Ana Luísa mesmo. Me conta aí, você tem algum livro aí que se encaixa nesses parâmetros que eu tô falando? Você tem interesse, mas não consegue encaixar ele de jeito nenhum? Me conta nos comentários. Então, vamos lá. Esse livro aqui eu tenho há tanto tempo que eu fico, gente... Então é esta antologia de contos aqui de Doctor Who. Eu já fui muito fã de Doctor Who. Eu já fui assim, nossa, fã incondicional. E eu ainda gosto muito. Só que eu acho que aquele meu furor passou. E o pobre do livro ficou no meio do caminho. Eu pra acompanhar a série, tem sido mais difícil. Eu antigamente acompanhava muitas séries ao mesmo tempo e finalizava todas elas. E eu tô tendo dificuldade pra dar continuidade em algumas séries e infelizmente Doctor Who me pegou nesse meio aí dessa dificuldade. Ali, eu não lembro nem onde eu parei, mas eu parei do meio do arco da 13. E eu sei que um dia eu vou voltar a assistir a série e por consequência eu acho que eu vou acabar lendo o livro também. Ele é lindo, é uma edição linda, é uma edição da editora Rocco. Um monte de autor aqui que é famosão. Tipo a Holly Black, eu nunca li nada dela, mas eu escuto muita gente falar, muita coisa boa dela. O Neil Gaiman não preciso falar nada, né? Tem o Patrick Ness também, que é um nome bem forte. Tem muitos aqui que eu não conheço, tá? Então se tem aqui algum que é mega famoso e eu não sei, me conta aí nos comentários.
E tem o Owen Colfer também, que é o autor de Artemis Fowl, que é uma série que eu era apaixonada quando eu era mais nova. Então tem muita gente que eu gosto aqui. E cada autor aqui escreveu um conto sobre o determinado doutor. Quando eu comprei esse livro, eu tava no meio dessa época que eu tava gostando muito, eu acabei não lendo. E aí, depois me pegou na época que eu tô em stand-by com Doctor Who, e aí, por isso, talvez eu não tenha conseguido ler ainda, mas sei lá, eu espero parar de ter dificuldade de dar continuidade à série de TV. Então, será que vem aí em breve? Esse ano? Ano que vem? 2030? Não sei. Fica por aí, se inscreve no canal, que aí você vai descobrir a cara de pau, né? Mas aproveita aqui, né, pra falar. Caso você goste do conteúdo, já se inscreve no canal e já deixa aquele like pra me ajudar a engajar esse vídeo. Eu agradeço muitíssimo. Pode crer. Tem essa Richelle que fala? Richelle Mead, que escreveu a Academia do Vampiro, Academia de Vampiros, né? Que é famoso pra caramba. Tinha esquecido de mencionar ela. E os próximos aqui que entram nessa questão que eu tô falando é absolutamente qualquer um da Isabel Allende. Eu tenho 3 livros dela. Eu tenho Longa Pétala de Mar, tenho Violeta e tenho A Casa dos Espíritos, que tá aqui em cima, em algum lugar. Gente, eu já fui muito fissurada por ficção histórica. E ainda é um dos gêneros que eu gosto de ler bastante. E eu sei que a Isabel Allende, além de ser uma referência como escritora no geral, eu sei que ela é uma referência como escritora de peças históricas, né? De literatura com momentos históricos. Eu sei disso. E eu já comecei a ler os livros dela e eu lia eu pensando assim, nossa, essa mulher escreve muito bem, mas esse não é o momento de eu ler. Sabe quando você pega um negócio, você sabe que o negócio é bom, mas você sente que você não vai aproveitar muito naquele momento? E você precisa esperar o tempo certo? E é isso que eu sinto com a Isabel Allende. E eu não me arrependo de ter esses livros dela, porque eu sei que um dia eu vou chegar e vou sentar e vou falar assim, esse é o momento da Isabel Allende na minha vida. E eu não tô no meu momento mais glorioso de leitura de ficção histórica. Eu não tenho um gênero assim, eu só leio tal coisa, eu só leio X coisa. Não, eu leio de tudo um pouco. Então, cada ano rege de uma forma um gênero. Por exemplo, ano passado eu li muita ficção científica. E continua sendo um dos meus gêneros preferidos. Mas eu sinto que eu tô devendo um pouco pra ficção histórica, que também é importante na minha vida. Eu li Violeta até a página 70 e algo. E eu tava gostando bastante. Mas eu acho que é um tipo de leitura que a gente precisa fazer com muita calma. Isso é a minha visão, tá? Você pode estar aí discordando na sua casa tranquilamente de mim, mas isso sou eu. E por mais que sejam livros curtos relativamente, eles têm uma densidade de você chegar e ler uma coisa contemplativa, tem bastante informação, tem bastante descrição, que você precisa ficar ali amadurecendo aquelas informações na sua cabeça. Então, eu não acho que isso seja um problema, mas como eu tava falando, minha vida de leitura é feita de fases. E eu respeito muito essas fases e esses momentos. Então, por isso, eu sei que eu vou apreciar devidamente os livros da Isabel Allende quando eu voltar para esse meu momento contemplativo. O próximo é Sobreviventes e Guerreiras, da Mari Del Priore. Eu já li outros livros dessa autora. Essa autora é uma historiadora. Eu comprei esse livro aqui em 2021 porque estava numa promoção boa e eu amo saber história de figuras do nosso país, sei lá, que de alguma forma fizeram alguma coisa da mais simples à mais mirabolante, mas figuras curiosas do nosso passado. E aqui tá aqui uma breve história da mulher no Brasil de 1500 a 2000. Então eu fiquei interessada no livro, tava com preço bom na época, acho que foi na Black Friday de 2021, eu não lembro mais. Mas foi por aí, foi numa promoção assim. E eu já tinha lido outro livro dela sobre o Brasil, o Império, sobre o Segundo Império, que eu tinha gostado muito. Inclusive eu tenho ele aqui ainda, esse eu não me desfiz. E eu também aproveitei para pegar, porque na época eu tava escrevendo um livro que se passava no século XIX, só que eu fiz muito sem planejamento e eu acabei ficando meio perdida na narrativa depois que eu fui aprender a fazer planejamento e minha vida mudou. Mas naquele momento da minha vida em questão eu não tinha esse livro planejado tintim por tintim, eu sabia algumas coisas que eu queria que acontecesse, mas eu tava caminhando pra um lugar meio solto, sabe?
eu não tinha muita perspectiva ali de pra onde eu tava indo com aquela história. E aí acabei engavetando. Isso não significa que eu desisti dela. Eu vou, em algum momento, voltar pra essa história que se passa no Brasil do século XIX. Só que eu vou voltar com o olhar que eu tenho hoje, mais organizado, de projetar início, meio e fim, antes de dar continuidade à narrativa. E eu também tinha comprado com esse intuito de meio que de estudo, pra me servir de inspiração pro que eu tava escrevendo. Então, também não acho que tenha sido uma compra em vão. Em algum momento eu vou pegar pra ler e provavelmente quando eu começar a desengavetar esse livro, eu vou pegar pra ler, porque eu sou esse tipo de pessoa também, que quando eu tô criando alguma coisa, eu preciso estar em contato com N tipos de história parecida com o que eu tô escrevendo. Então esse aqui basicamente eu tô esperando eu voltar pra essa história pra eu poder ler junto, concomitantemente, eu adoro essa palavra. O próximo é A Sala de Vidro do Simon Mauer, eu tenho a versão em inglês aqui, The Glass Room, que eu ganhei de aniversário ou de Natal, não lembro. E é mais uma ficção histórica, igual eu falei da Isabel Allende. Eu tenho muito interesse nesse livro, ele tem uma história que parece ser magnífica, só que entrou naquela vibe de, meu Deus, é ficção histórica, eu preciso dar uma atenção maior. E eu cheguei a começar a ler ele também no ano passado. E aí eu tive a mesma sensação que eu tive com a Isabel Allende. Eu olhei, eu sei que eu vou gostar, eu sei que aquilo ali tá bem escrito, eu sei que é uma baita de uma narrativa, mas precisa do momento certo. Tem até uma adaptação desse livro. Eu até tô evitando procurar de ver a adaptação. Já não é muito novo, não. Tem uns anos aí. É com a Clarice Van Houten, inclusive, que fazia Game of Thrones. Ela fazia... Eu esqueci o nome da personagem. A Melisandre, lembrei. Eu tô evitando procurar ver o filme porque eu quero ler o livro primeiro. Mas esse aqui eu queria ver se eu conseguia ler em algum momento desse ano. E eu vou ler ele em inglês, mas lembrando que tem uma versão dele traduzida, tá? Aqui é da editora Record, se não me engano, tá? Gente, o próximo, eu tenho até vergonha aqui, porque eu já mencionei ele aqui num vídeo aqui do canal pra esse mês, que eu não sei se vai ao ar ou antes ou depois, não sei, nunca sei, que é A Vida Invisível de Ed LaRue, da V.E. Schwab. Eu ganhei esse daqui de aniversário também. Eu tenho interesse na história, eu acho que parece ser algo muito legal. E eu também tenho interesse em conhecer a V.E. Schwab, porque eu leio a sinopse dos livros dela e eu acho tudo genial. E aí eu falo, pô, eu ainda não li A Vida Invisível de Ed LaRue, eu preciso! E ele é um livro de 500 páginas, né? Eu acho que o que me afastou foi isso. Não que eu não leia livros enormes, inclusive leio. Mas por que, Ana? Por que você fez isso? Não sei, aconteceu. E como eu tava falando, a V.E. Schwab é muito conhecida, né? Ela é super famosa por vários livros dela. Acho que não tem um livro dela que eu não tenha ouvido falar. Eu acho, né? Pelo menos o nome eu ouvi falar. Eu tenho muito interesse em conhecer Vilão também dela. E esse daqui foi um livro que todo mundo tava lendo no momento que saiu. Ele veio pela Galera Record. Precisa vir aí, né? Porque eu já tô enrolando. Eu vou deixar ele até aqui na minha pilha de preciso ler. Vai que eu animo de ler esse mês, né? Vamos ver. E como eu já tava comentando, eu gosto de fazer leituras tanto de hype quanto fora do hype. Aliás, eu acho que eu leio coisa mais fora do hype do que de hype. Mas eu não tenho essas coisas não, sabe? Eu gosto de uma boa história, enfim. Como eu vivo comentando aqui com vocês. Então, assim, eu acho que o que me segurou mesmo foi o tamanho dele, que é uma baita hipocrisia, porque eu já li livros 1000 vezes maiores do que esse, né? Então, fé que esse momento vem aí, vem Ed LaRue, pelo amor de Deus. Você já leu alguma coisa da V.E. Schwab? Me conta nos comentários. Principalmente, você já leu Vilão? Eu cismei que eu quero ler Vilão agora, mas eu me recuso a comprar outro livro da V.E. Schwab sem ter lido Ed LaRue. Gente, eu tô com uma dificuldade de ler Stephen King. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito, principalmente, de O Iluminado e de Doutor Sono. Foram 2 livros que eu amei. Eu tô com dificuldade de ler Stephen King. Ano passado eu tentei, vi que não tava funcionando, falei, calma, e você lê depois. Então esse ano eu botei na minha meta de 12 livros pro ano, que eu botei Love. Eu ganhei num sorteio da Spooktona, saudades Spooktona. E eu tenho Joyland, que eu acho que eu comprei em 2021, na Book Friday de 2021, não sei.
Tem tempo pra caramba e tá agarrado. E olha o tamanho do bichinho, é pequeno. Esse aqui é pequeno. Por quê? Porque eu tô com bloqueio de Stephen King. E isso porque eu também tenho interesse de ler Novembro de 63, que inclusive eu tenho também, tá? Mas vamos por partes, que eu já botei 2 esse ano. Mas vai que abre aí a porta do Stephen King de novo e eu resolvo ler tudo, né? Vamos ver. Não sei. A gente nunca sabe. Pelo menos eu, na minha vida de leitora, é sempre imprevisível. Esse daqui, o próximo, levantei ele pra pegar até ele. Talvez seja um dos livros mais antigos que eu tenho aqui que ainda não li. Que eu ganhei de aniversário em algum momento do meu passado, que é O Teatro e Eu, do Sérgio Brito. Já tem tempo mesmo, foi quando eu tava me formando, eu acho, no teatro. Então, assim, embora eu não esteja mais tão envolvida diretamente com o teatro assim, eu tenho uma paixão imensa pelo teatro, uma gratidão imensa pelo teatro. E aí, eu também pretendo escrever histórias que se passem em teatros, enfim. E aí tem esse aqui, na história de Sérgio Brito, né? Eu acho que é uma autobiografia. Acho que nem sei, a pessoa nem sabe, né? Tá falando, mas eu acho que é. Enfim, é enorme, é quase 500 páginas. Ele contou a história dele aqui. A primeira edição saiu em 2010, em comemoração aos 65 anos de carreira de Sérgio Brito. Cara, eu preciso tomar vergonha nessa minha fuça. Inclusive, vai sair um texto meu em breve que eu escrevi, uma narrativa fictícia, no caso, uma historinha lá, um conto sobre teatro também. Quer dizer, não é sobre teatro em si, é sobre arte no geral, mas se passa num teatro, uma parte. E vai sair, o nome do livro é Poesia de Botequim, da editora Vecchio. E, então eu sou uma das autoras que está participando do livro. Então em breve eu vou estar comentando mais sobre isso também aqui. Esse aqui tá parado na minha estante também há tanto tempo, coitado. Eu comprei lá na Mioca de 2021, que é o Grimório das Bruxas do... qual é o nome dele mesmo? Ronald Hutton. Essa edição é belíssima, tanto essa quanto a outra capa, que eles lançaram uma capa preta e tal, toda linda. Olha só, eu acho belíssima. E eu adoro saber sobre história de bruxaria, história, enfim, desse tipo de coisas ocultas, artes ocultas e tal. Eu não entendo muito bem, eu só gosto de... Eu sou curiosa. Então eu gosto de saber, mas eu não sou grande estudiosa do assunto não, eu só realmente gosto de saber. E ele é imenso esse livro, olha o tamanho do tijolo, olha o tamanho do tijolo. Só que aí eu descobri que ele é uma pesquisa acadêmica, eu comprei naquele furor de tipo, meu Deus, que livro lindo, e tem história de bruxaria, ai meu Deus, eu quero. Aí eu descobri que é uma pesquisa acadêmica, ou seja, ele tem uma linguagem bem assim, carregada, né? Porque é um estudo. E não é um estudo muito raso, pelo que eu vi. Eu posso estar falando besteira porque eu ainda não li. Mas assim, é uma coisa bem aprofundada. E assim, eu tenho que estar com uma santa paciência pra pegar, sentar e ler e saber que eu não vou terminar num mês, sabe? Porque às vezes eu tenho umas ansiedades de, meu Deus, eu preciso terminar isso aqui, preciso terminar. E não, tem algumas coisas que duram. Eu tenho que entender que esse é o tipo de livro que no momento que eu resolver começar, eu não vou ter data pra terminar ele. Eu vou terminar quando acontecer de terminar. Enfim, ele é belíssimo. Então eu não desisti dele de forma alguma. Eu quero em algum momento ler sim. Mas tem que ser no momento que eu chegar e falar assim, olha querida, você vai terminar esse livro aqui em 2045. Entendeu? E não me sentir mal com isso. Talvez eu possa enfiar em algum projeto também. Nossa, já tá até soltando aqui, ó. A fitinha. E por último, foi um banho de água fria na minha vida. Esse daqui eu tô na dúvida se eu vou ler de verdade. Eu acho que esse é o meu único arrependimento, assim. Eu ainda não desisti, porque eu acho que eu ainda não insisti o suficiente. Eu tentei ler o inicinho dele e foi aí o banho de água fria, porque não era nada do que eu esperava. Que é On the Road, do Jack Kerouac. Que dizem que, assim, é um clássico ali da geração Beat, né? Eles chamam de Bíblia da geração Beat. Então, eu sou fissurada por histórias na estrada. Eu gosto muito de cinema de estrada, eu gosto muito de histórias que se passem na estrada. E, enfim, ano passado foi um momento que eu passei muito escrevendo cenas de personagens na estrada. Então eu consumi muita coisa, assim, nessa vibe. E eu falei, poxa, esse aqui é um clássico, né? Desse tipo de história, vou ler. Eu li o primeiro capítulo e falei, fiquei assim, ó. Acho que isso aqui não é o que eu tava procurando. Não é nem o tipo de história, é o jeito que o autor escrevia. Que não rolou essa
identificação, sabe? Não tô falando que o livro é ruim, tá? Até porque eu não tenho como ter esse parâmetro tendo lido tão pouco dele. E como eu tava falando mais cedo nesse vídeo, eu sempre procuro, né? Histórias que me inspirem pro que eu tô escrevendo no momento. E eu falei, esse aqui tem que ser, não sei o quê. E não era nada do que eu tava esperando. E isso foi como ser um clássico do tema na estrada, né? Se eu falar, eu vou tentar insistir nele. E se eu ver que não rolou, aí eu troco ele no sebo. Mas, por enquanto, ele tá ali só me olhando. Aproveita e não esquece de me contar qual é o livro que tá encalhado há mais tempo na sua estante. E caso tenha curtido o conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like pra me ajudar a fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. No mais, agradeço muito por vocês terem assistido tudo até aqui. E é isso, a gente se vê em breve, não é mesmo? Tchau!